Olá! Hoje a gente mergulha num capítulo chave, cheio de drama e intervenção divina. Êxodo, capítulo 14. A história começa com os israelitas recebendo uma instrução de Deus um pouco inesperada, né? Para acampar perto do mar, Exatamente. num ponto bem específico, Pi-Hairot, que ficava entre Migdol e o Mar Vermelho, e bem de frente para um lugar chamado Baal-Zephon. Isso. Parece uma posição super vulnerável, né? Quase uma cilada. Pois é, e o texto diz que a ideia era essa mesma, fazer o faraó achar que eles estavam, tipo, perdidos, encurralados ali pelo deserto. É isso aí. E aí tem aquele ponto, né, que sempre gera debate. O texto fala que Deus endurece o coração do faraó. Para quê? Para ele ir atrás dos israelitas. O propósito, segundo a narrativa, é que Deus mostre sua glória através do faraó, do exército dele, e que os egípcios entendam quem é o Senhor. Entendi. E os israelitas, bom, eles obedecem, vão lá e acampam onde foi mandado. Sim. Mas não dura muita tranquilidade, né? Logo o faraó e os oficiais dele mudam de ideia. Ficam pensando. Poxa, o que a gente fez. Exato. Deixamos ir embora os nossos servos. Exato. Essa mão de obra toda. Pois é, bateu arrependimento ali. Aí ele não pensa duas vezes. Manda preparar o exército. Os melhores carros de guerra, 600, né? 600 dos melhores, e mais todos os outros carros do Egito, com oficiais no comando de cada um. Uma força considerável. E lá vai ele, perseguindo os israelitas. E o texto reforça de novo. O Senhor endureceu o coração do faraó. E não demora muito, os egípcios alcançam eles, lá acampados perto do mar. Nossa, dá pra imaginar a cena. A tensão. Com certeza. E quando os israelitas olham para trás e veem aquele exército vindo, o pânico toma conta. Começam a clamar a Deus, mas também a reclamar com Moisés. Totalmente, é um desespero muito humano, né? Dizem coisas pesadas. Muito. Tipo, não tinha cemitério no Egito, tinha que trazer a gente para morrer aqui no deserto. Era melhor ter continuado escravo lá do que morrer aqui. É o medo falando alto. Exatamente. Mas a resposta de Moisés é firme, né? Ele tenta acalmar o povo. Sim, ele diz, não tenham medo, fiquem firmes. Vocês vão ver o livramento que o Senhor vai trazer hoje. E a frase-chave, o Senhor vai lutar por vocês, fiquem quietos. É uma demonstração de fé impressionante no meio daquele caos todo. Muita fé. Aí vem a ordem de Deus para Moisés. Levanta teu cajado, estende a mão sobre o mar, divide ele, para que o povo passe a seco. E tem um detalhe interessante. O anjo de Deus, que ia na frente, e a coluna de nuvem, eles se movem, vão para trás dos israelitas. É verdade. Ficam entre os israelitas e os egípcios. Exato. E o texto diz que para um lado era escuridão, para os egípcios, e para o outro iluminava a noite para os israelitas. Uma barreira protetora mesmo. Que incrível. Então Moisés estende a mão. E aí um vento oriental muito forte começa a soprar, a noite inteira. E o mar vai recuando, o chão vai secando. E as águas se dividem. Formam, tipo, duas muralhas, uma de cada lado. Exato. E os israelitas começam a travessia. Pelo meio do mar, mas em terra seca. Que imagem. Mas os egípcios não iam deixar barato, né? Claro que não. Viram o caminho aberto e foram atrás. Cavalos, carros, cavaleiros, todo o exército entra no mar. Só que, ali pela vigília da manhã, o texto diz que o Senhor, lá da coluna de fogo e de nuvem, olha para o exército egípcio e lança confusão. Sim, especifica até um detalhe curioso, que Deus fez as rodas dos carros se soltarem ou emperrarem. Dificultou muito o avanço deles. Nossa! A ponto dos próprios egípcios perceberem. O texto diz que eles falaram, vamos fugir de Israel. O Senhor está lutando por eles contra a gente. Eles reconheceram a intervenção divina ali no meio. Perceberam que não era uma batalha comum. E aí, Deus dá outra ordem para Moisés. Estende a mão sobre o mar de novo. Moisés obedece e quando o dia começa a clarear, o mar volta para o seu lugar normal. E cobre tudo. Os carros, os cavaleiros, todo o exército do faraó que tinha entrado no mar. E a narrativa é bem enfática nisso. Diz que não sobreviveu nenhum só deles. Nenhum. Enquanto isso, os israelitas atravessaram em segurança, chegaram do outro lado. O capítulo fecha dizendo que naquele dia o Senhor salvou Israel dos egípcios.
E que o povo, ao ver o poder de Deus e os egípcios mortos na praia, Temeu ao Senhor. e aí sim confiaram nele e em Moisés. Uau! Esse capítulo 14 é realmente um marco, uma virada de chave total. Essa fuga dramática, a destruição do exército perseguidor, tudo por uma intervenção divina muito explícita ali no Mar Vermelho. Sem dúvida. E mostra um contraste muito forte, né? Aquele medo inicial, a dúvida dos israelitas e a fé que brota depois de testemunhar algo tão grandioso, tão impossível. Verdade. Fica até uma reflexão, né? O que será que essa experiência de estar totalmente sem saída, para logo depois ver uma libertação assim, o que isso revela sobre essa dinâmica entre a fé e o desespero que a gente vê tanto nessas narrativas?